Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com o primeiro programa Mundo Acadêmico de 2025. Estamos tendo o prazer de receber hoje aqui, em nossos estúdios da TV FIB, a professora doutora livre docente pela Unesp, Regiane Zacarias. Obrigado, Regiane Zacarias, a popular Reca. A partir de agora a gente vai começar a chamar a Regiane de Reca, porque ela é conhecida no mundo acadêmico de Reca. Obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios da TV FIB, inaugurando o ano de 2025, e para falar de um tema que a gente selecionou, que vai ser muito interessante para você que está nos assistindo: experiências acadêmicas internacionais. Essa moça que está aqui, ela vivenciou uma experiência única, principalmente durante o ano de 2024, e é essa a proposta do nosso programa. Obrigado, Reca, pela presença. Obrigada a você, Carubina. É sempre um enorme prazer, né? É a segunda vez que eu estou aqui, né, nesse programa, então eu quero agradecer esse convite, essa confiança, a credibilidade, e sempre um prazer. Eu fui professora aqui na FIB, né? Esse é algo no meu currículo também. Então, eu volto para casa. Legal. Obrigada. Fique conosco, voltamos já já. Ok, Henrique? Curta a Real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a Real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br. Com o Mundo Acadêmico, hoje o primeiro Mundo Acadêmico de 2025, com a professora Reca, experiências internacionais da professora Reca, que vivenciou durante os últimos anos uma experiência única, que é essa proposta de trazer para você, telespectador, o que acontece realmente em nível de mundo acadêmico lá fora. Vocês vão perceber que é um pouco diferente daquilo que a gente vê na internet. E essa é a proposta desse programa número 1 nosso, trazer as experiências acadêmicas internacionais da professora Reca. Reca, eu queria começar falando com você nesse bate-papo. Eu sei que você é professora livre-docente da Unesp, né? Atua em nível de Araraquara, de Assis, principalmente na graduação, Araraquara no mestrado, doutorado, aqui em Bauru também, né? No mestrado e doutorado. Você vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a Unesp tem um projeto de internacionalização dos seus professores, né? Então eu queria iniciar esse bate-papo, como é que isso aconteceu na tua vida, né? Essa indução para poder, eu vou lá para o exterior estudar, né? A gente sabe que nem todo mundo tem essa disponibilidade de ir para lá, de enfrentar desafios internacionais, né? E você, como livre docente na área de linguística, você vai falar sobre isso aqui, você enfrentou N desafios, e a proposta é mostrar essa experiência para o telespectador. Como é que funciona esse projeto em nível de Unesp? Carubino, a Unesp sempre teve um incentivo à internacionalização. O governo brasileiro tem um grande incentivo por meio das agências de fomento, e também o nosso estado tem um grande incentivo por meio da FAPESP. Então, nós professores que estamos nas universidades, que fazemos pesquisa, existe um investimento real, né, na nossa profissão. E o que aconteceu foi que a Unesp uniu-se a um programa da CAPES, chamado CAPES Print. E por meio desse programa, os professores poderiam solicitar
bolsa de estudo, bolsa missão e bolsa capacitação. É lógico que tudo dentro de um processo muito bem avaliado, né, rigoroso, tanto para a conquista desses benefícios, quanto no retorno com os relatórios e com todo o feedback que a gente tem que trazer. Então, os programas que eu vivenciei são do CapSprint Unesp. Ô, Reca, você começou com esses desafios internacionais já há algum tempo, né? Eu não me lembro o ano, eu quero que você fale sobre isso. E eu quero que você já comece a mostrar para o telespectador como é que você tem aí, o Henrique tem algumas imagens para mostrar, a gente vai mostrar para o telespectador, à medida que a Reca for falando dessas experiências, vocês vão estar visualizando, né, as imagens, né? Essa é a proposta. Como é que tudo isso começou na prática? Qual foi o primeiro programa? Que país que foi? Como é que foi o primeiro desafio? As dificuldades? Essa minha tendência, né, a ir para o exterior, ela acontece desde criança, na verdade. No sangue. Aos 15 anos eu fui com o meu professor, né, na época, o Silvinho, para o exterior e fiquei um mês em Atlanta. Depois eu tive uma experiência de intercâmbio, que era muito comum antigamente, agora também, né, continua muito comum. Fiquei 1 ano na Califórnia, em Los Angeles, e depois que eu entrei no doutorado, né, fiquei na Espanha, morei na Espanha 5 meses, fui a congressos. Então, assim, essa questão da internacionalização sempre foi algo que me atraiu. Então, quando abrem as oportunidades, eu geralmente tenho vontade... A Reca fala presente, a primeira chamada é ela que está lá. Eu me apresento para ser, mas sempre com muito cuidado, porque a gente tem que ter um currículo compatível para esse tipo de concorrência, porque, como você falou, não é todo mundo que tem o currículo para isso e enfrenta esse desafio. Reca, para quem está nos assistindo e não te conhece, eu já falei algumas coisas, você é livre docente da Unesp, né, participa desse projeto de internacionalização, mas abre um parênteses aí e fala do seu currículo acadêmico rapidinho para o telespectador entender quem é Reca. Isso. Na verdade, a Reca é uma professora de inglês, né? Mas a professora doutora Regiane Zacarias é uma pesquisadora. Eu faço pesquisa na área de linguística, mais especificamente na área da lexicografia. O que é a lexicografia? Vamos primeiro no que é a linguística, né? A linguística, ela é o estudo da língua. E aí as pessoas podem pensar, mas o que tem na língua para a gente estudar, né? Gramática? Também. Acontece que nós, linguistas, de uma forma estrutural, geral, nós entendemos a língua como alguns segmentos, que é a fonética, a fonologia, né, a morfologia, que é a formação das palavras, a criação das palavras, a origem das palavras, a semântica, que é a questão do significado, a sintaxe, que é a ordem das palavras na sentença, e a parte pragmática de discurso, que aí nós vamos entrar nesse âmbito mais retórico, mais realmente da conversa. A minha atuação específica é na lexicografia, que é o estudo e crítica de dicionários existentes, a avaliação e observação do uso que as pessoas fazem dos dicionários e a elaboração propriamente dita dos dicionários. Como que eles são elaborados? Porque o dicionário, ele é um gênero literário, né? Ele tem uma característica própria. Quando eu falo dicionário, todo mundo já imagina os verbetes, né? Ordem alfabética. Então, eu estudo isso e desenvolvo uma pesquisa que é a elaboração de um dicionário português e inglês para estudantes brasileiros da educação básica, para auxiliá-los nessa compreensão do sistema verbal entre a língua portuguesa e a língua inglesa, que é muito diferente. E, às vezes, aí mora uma dificuldade com esse idioma diferente.
né? Então, esse meu dicionário, ele está em elaboração há algum tempo, porque a vida mudou demais nesses últimos anos, né? Principalmente pós-pandemia, né? Então, mas ele era a princípio físico e já passou para ser software, que já passou para ser digital. Então, a gente está caminhando e sempre tendo que buscar aprendizagem lá fora. Até a velocidade das mudanças, né, que provocam isso. Percebam que o currículo da RECA é um currículo vasto que permitiu que ela ingressasse nesse projeto da Unesp, que ela começou a explicar. E qual foi a primeira experiência? Vamos lá retomar a tua experiência. Olha, primeiro... Quando foi a primeira experiência e qual foi? Já vai chamando o Henrique aí para mostrar as imagens para nós. Tá certo. Na verdade, eu gostaria de trazer as experiências recentes de 2024. Ótimo. Né? Quando nós vamos para o exterior, com um financiamento dessa natureza governamental, né, uma responsabilidade imensa, nós vamos por dois motivos. Ou nós vamos a congressos para apresentar resultados das nossas pesquisas, ou nós vamos para estudo e para buscar realmente o conhecimento. E aí, quando a gente conversa sobre isso, as pessoas me perguntam, mas você vai estudar onde, né? Eu vou às bibliotecas. Então, é isso que é assim chega a ser diferente, né, do que as pessoas imaginam, né? É de sentar na biblioteca mesmo, de 8 a 10 horas por dia para estudar. E que hoje, só fazendo um parênteses, que hoje, com o mundo remoto, as bibliotecas em nível Brasil estão sendo um pouco desprezadas. E é isso que você vai mostrar, que é a sua experiência no exterior falando de biblioteca. Olha só a importância dessa colocação de experiência em nível internacional da RECA. Ela, o ambiente de trabalho dela é físico-biblioteca. E lá no exterior, a gente estava falando em off aqui, essa experiência tem que ser vivencial, tem que ser presencial. Então, eu toco a bola para você continuar falando com o telespectador sobre isso. Veja, o Caro Bino é bem isso mesmo, né? A cultura de biblioteca, de livros, de leitura, de escrita. Isso também me impressionou bastante nessa última ida aos Estados Unidos, o incentivo à escrita, à redação criativa, à redação acadêmica também, né? É muito fomentado. E as bibliotecas, elas são uma paixão, são apaixonantes. Eu não estou dizendo de bibliotecas renomadas, eu estou dizendo de bibliotecas de universidades convencionais, né? Qualquer universidade, qualquer instituição que tenha aí a denominação de universidade nos Estados Unidos, tem uma biblioteca muito robusta e, em termos de estrutura, impecável. É impecável. Então, o Henrique vai mostrar aí para vocês, por exemplo, a Universidade do Colorado, em Boulder, que eu estive antes da pandemia. Essa foi antes da... Não, foi 2023, perdão. Boulder foi 2023. Olha a estrutura dessa universidade. Nós estamos pegando, assim, uma parte, né? E depois, a Universidade de Indiana, a Biblioteca Lilly, que é uma paixão essa biblioteca, né? Olha o estilo, né, da biblioteca, a pintura, essa parte também toda voltada para a arte, né? Não é só uma questão de livre leitura, é uma questão artística também. A Universidade de Indiana me impressiona também, ela possui salas com lareira, para as pessoas sentarem no sofá. Quando eu entrei na biblioteca em lareira, falei, gente, que ambiente mais aconchegante. A sua vontade de pegar um livro, se jogar ali no sofá e ficar a tarde inteira lendo, né? E os cafés das bibliotecas também, os cafés internos, cafés externos. Então, é sempre muito agradável, né? A biblioteca de San Jose State University, onde eu fiquei 6 meses, de 2023 a 2024, ela é recém-construída, foi construída há 5 anos, não sei certinho 2000, mas mais ou menos 5 anos, e ela possui aí 4 andares,
mais de 4 andares, mas 4 andares destinados ao usuário da biblioteca. Então, como vocês estão vendo aí nas imagens, é muito bonita, é moderna, tem várias exposições dentro da biblioteca, tem salas temáticas de autores específicos, como o Ernest Hemingway, que é um autor, né, consagrado na literatura norte-americana, e tem uma sala, um setor só dedicado ao Hemingway. Então, é muito bonito mesmo, né? Isso daí. Stanford University. A Stanford é uma universidade também renomada e a biblioteca de Stanford é de aquecer o coração. Quando eu entrei na Universidade de Stanford, vocês estão vendo as imagens aí, quando eu entrei na biblioteca, e é sempre, Carolina, é bom ressaltar isso, a gente chega com muito cuidado, porque a gente não sabe se vai entrar. Ah, mas não é pública? É pública, mas às vezes você não sabe se você vai ter acesso ao acervo, se você só vai poder fazer uma visita guiada. Então, você chega numa biblioteca dessa, eu não estava na Universidade de Stanford, eu estava em outra universidade, fui visitar. Eu vou direto para a biblioteca, antes de eu caminhar no campo. É sua casa, né? É onde eu vou, né? Então, você chega numa biblioteca dessa e você fala, olá, tudo bem, eu estou aqui, me apresento, eu posso entrar, eu posso... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui dentro? O que eu posso fazer aqui dentro? Então, assim, é uma questão muito... Cheio de tatos, né? Sim. E quando... E não é nada disso, né, na verdade. Não, a gente tem que chegar desse jeito porque tem que ser muito polido. É um ambiente polido, né? É um ambiente formalizado. Então, não, professora, já dei os documentos, tem que dar passaporte, tem que fazer um cadastro, tem que te dar uma carteira. Nível de segurança... Total, tem que te dar aí... Muito, né? Grande. Muito grande. A hora que eu entrei, vocês estão vendo uma escadaria aí na Universidade de Stanford, que é o segundo slide. A hora que eu fui subir essa escadaria, eu falei assim, gente, que coisa mais linda! Eu entrei num santuário, parece que está numa igreja, num santuário, assim, sabe, de livros, né? E coincidentemente, né, acho que eu atraio mesmo, a primeira sala que eu virei para a esquerda e entrei, estavam os dicionários. Aí eu falo que eles me encontram, eu não preciso ir atrás deles, eles me encontram. Então, assim, é realmente emocionante. Uma universidade... Uma biblioteca que me chamou a atenção, eu não fui estudar lá, eu fui só conhecer, a Universidade de Santa Clara, também ali no Vale do Silício, onde eu morei 6 meses. Né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Essa universidade, ela é bem... tem um prédio antigo, mas ela é bem moderna. Então, vocês vão ver aí, eu trouxe para o Henrique mostrar para a gente, como é o sistema eles falam retrieve, né, de pegar os livros nas estantes que é automatizado. Como é que funciona isso, Reca? Conta para o telespectador. Olha, segue o mesmo princípio de pegar coisas em estoque com carrinho, sabe? Nessas lojas de material de construção. Num certo... modelo. É um modelo alemão, foi desenvolvido por alemães, e os livros, eles ficam todos storage, né? Guardados em caixinhas, em gavetinhas. Mas é muita coisa. O Henrique está mostrando aí para vocês. Isso na Universidade de? Isso na Universidade de Santa Clara. Santa Clara. Que é uma universidade que não é tão renomada, não é uma Stanford, uma cidade muito pequena. Então, o investimento... É isso que eu ia perguntar para você. O americano investe. Isso faz parte da cultura. Investe. Nós estamos falando de um país de primeiro mundo, a biblioteca recebe investimento. Uma pergunta, Reca, que pode estar sendo questionada por quem está nos assistindo. Todas essas universidades que você está citando aí, são públicas ou são públicas e privadas? Como é que funciona isso em nível de Estados Unidos, em nível de Europa? Elas são todas públicas. Todas públicas? Todas públicas. 100%? 100%. Mas as universidades públicas nos recebem Estados Unidos... investimento privado?
Não são, elas são pagas. Então, como é que funciona esse modelo? Conta para o telespectador. Rapidinho para entender. O governo, ele subsidia, claro, tem vários programas de fomento que subsidiam isso, Certo. mas os pais têm que pagar. Agora, o ensino fundamental, ele é totalmente gratuito e de qualidade. Mas para a universidade, aí existe já uma necessidade de pagamento, né? Da Universidade dos Estados Unidos, nós vamos para as universidades da Europa. E vocês vão ter aí a Universidade de Salamanca, essa primeira aí, que é da Faculdade de Filologia, é onde eu estudei aí várias horas dos meus dias, né? A Universidade de Tradução, onde eu também estive por muito tempo. E vocês já tiveram, então, uma percepção do que é estudar fora, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Eu gostaria de trazer uma curiosidade, que são as universidades mais antigas da Europa e as suas bibliotecas históricas. Como é que funciona isso? Eu ia fazer esse questionamento para você. Essa historicidade que as bibliotecas, o europeu principalmente, reserva e coloca no âmbito das bibliotecas, e o que a gente não vê muito aqui em nível Brasil. Conta para o telespectador isso. Nós, na verdade, somos criança perto deles, né? Eles têm eles têm uma história de civilização, assim, muito E aí você antiga. começa a entender por que primeiro mundo e por que segundo mundo, né? Eu entendo que nós estamos caminhando, né? E, claro, com uma outra personalidade em termos de país, com outro ritmo, né? Outros investimentos. Outros investimentos, outras características geográficas, regionais. Eu acho que eles não nasceram dessa maneira, né? Isso daí o continente europeu é o continente mais antigo em nível mundial, né? A gente sabe disso. Falar, porque isso nasceu hoje? Lógico que não. Não. Mas conta para o telespectador como é que é isso. As universidades, por exemplo, datam, né? As universidades mais antigas, elas datam do século X, por exemplo. Isso nós estamos falando de universidades estruturadas, né? Porque todos nós sabemos que desde a Grécia antiga existe já essa tendência a estudo, a investigações e tudo mais. Bom, a Universidade de Salamanca, que é a primeira que eu trago aí para vocês, tem uma biblioteca do século XIII. Essa foi recente, né? Agora, foi a última viagem? Sim. Foi a última viagem. Final foi de 2024. Salamanca. Isso. Você retornou quando, Reca? Novembro. Você foi quando? Eu fui em setembro. Setembro a novembro. Setembro, outubro cheguei no início de novembro. Está quentinho aí nas suas experiências aí. Essa biblioteca, para vocês terem uma ideia, e vocês já perceberam que eu sou apaixonada por biblioteca, eu não consegui entrar. Porque 2 meses não foi o suficiente para eu fazer o meu meio de campo. Eu quase consegui. Se eu ficasse mais uma semana, eu conseguiria. Estava próximo. Estava próximo. Mas a boa notícia é que eu tenho que voltar, né? Porque eu quero entrar nessa biblioteca um dia, onde estão os primeiros dicionários que foram feitos. Em nível mundial. Em nível das línguas modernas, que a gente diz, né? Então, tem os primeiros dicionários de Antônio de Nebrija. Então, eu quero muito voltar lá para pôr a mão. Aí o telespectador pode estar perguntando, que é um questionamento que eu tinha para fazer para você. Mas, Reca, você tem a internet na mão, entra dentro da biblioteca lá, vê os livros que você está citando. E por que você quer ir lá? Nós estamos num mundo remoto, mundo globalizado. Conta para o telespectador que das bibliotecas, em nível europeu principalmente, não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Primeiro porque a emoção de colocar as mãos num livro do século XII, do século XIII, é muito grande, né? Eu, particularmente, já pus em Londres, quando eu fui num congresso, eles nos levaram numa casa, em Londres mesmo, fica até escondida, onde estão os primeiros dicionários da língua inglesa.
e nós pudemos pôr as mãos nos dicionários. Quando eles começaram a nos mostrar, eu falei, aí uma pessoa pôs a mão, eu falei, pode pôr a mão? Pode. Eu falei, gente do céu, sabe? Assim, eu fiquei... Experiência única. Não, é fantástico. Bom, mas respondendo a sua pergunta, eu gostaria de apresentar uma biblioteca que é ícone mundial, que é a Bodleian. É uma universidade que fica na Universidade de Oxford, na cidade de Oxford. Inglaterra. Inglaterra. A universidade, a biblioteca tem cerca de 400 anos. E, como vocês podem ver aí, também é uma biblioteca histórica, é onde foi gravado Harry Potter. É realmente fantástico. É algo único. Não, não tem. E para entrar nessa biblioteca, você só entra com visita guiada, com turismo. Mas eu queria fazer pesquisa. Eu fui para Oxford e, inclusive, fui recebida carinhosamente pela Carla e pelo Alexandre, que brasileiro, quando recebe a gente fora, gente, parece que você está em casa, né? Faz parte da família deles desde criancinha, né? Um pessoal... E ele vai estar nos assistindo, eles assistem. Para eles. Não, eles são uma paixão, eles sabem que eles moram no meu coração. E lá em Oxford, eu comentei com a Carla, né? Falei, puxa, Carla, que eu já tinha ido antes, a convite do governo britânico, eu fiz uma visita a Oxford em 2015. Aí eu falei, ai, Carla, eu não vou conseguir entrar na biblioteca para fazer pesquisa. Eu esqueci que aqui é muito formal. Eu tinha que ter começado um pedido há um ano atrás para conseguir entrar nessa biblioteca, né? Aí ela falou, Regiane, não custa tentar, já imprimiu as coisas para mim, vai lá, deu maior força, né? Lá fui eu. Cheguei, escuta, eu sou pesquisadora brasileira, gostaria de entrar, fazer pesquisa na biblioteca. Professora, a senhora, por favor, coloca nesse papel aqui todos os seus dados e todos os livros que a senhora quer consultar. Sim, senhora. Sentei ali, fiquei 40 minutos com a cabeça baixa, olhando no catálogo. Aí, a hora que eu terminei, a mocinha já estava até com outra aparência, né? Acho que ela falou, essa daí é pesquisadora mesmo, porque ela sabe o que ela quer. Já me encaminhou para uma outra sala e, como vocês podem ver aí, eu recebi a carteirinha da Bodleian Library. Como visitadora. Eu pude entrar Legal. E fazer pesquisa na Bodleian. Para você ver, eu coloquei também aí para o Isso é uma emoção única também, né? Olha, Carubino, eu vou te falar, é a primeira vez que eu estou falando disso e não estou chorando, porque é algo que, assim, muito profundo para uma pessoa que vem de anos trabalhando na vida acadêmica. Você ter uma carteirinha como pesquisadora da universidade, na minha opinião, mais renomada no mundo, é uma conquista, né? E só é conquista se você demonstrar realmente que você está no meio acadêmico, que você faz uma pesquisa que tem relevância. E é uma carteirinha, né? É um credenciamento que você tem que fazer um juramento. Na hora que eu estava, e tem que ser em língua portuguesa, tem que ser em língua materna. E a hora que eu estava fazendo o juramento, né? Eu nunca tinha lido, eu não ensaiei, eu comecei a ler, né? Estava escrito lá que eu prometia não pôr fogo na biblioteca. Aí eu falei... Ficou até meio assustado. Eu falei assim, gente, coisa esquisita, né? Eu não sou incendiário, né? Aí depois que eu fui procurar, lógico, né? Esse juramento, ele data realmente lá do século XII, XIII, quando o pessoal levava, né, as lamparinas com fogo para a biblioteca, para poder ler, porque são ambientes escuros. Eles mantiveram esse elemento aí. Esse elemento que agora é histórico, né? Mas existem bolsas com esse juramento, virou, né? Tudo algo muito diferente. Virou uma cultura. Mas, respondendo à sua pergunta, quando adentramos essas bibliotecas, no caso da Bodleian, por exemplo, professor, então você pode entrar. Lá fui eu com o meu computador. Quando eu entrei, me deram uma senha de Wi-Fi, eu entrei no Wi-Fi deles e eu entrei no mundo. Eu tive acesso a artigos, livros, um mar de informações. do mundo inteiro.
Eu jogava os meus temas de pesquisa e os temas de pesquisa dos meus alunos e saía, assim, muitos Mas você artigos. teve que estar fisicamente lá, mediante autorização ao juramento, a todo esse processo que você está nos contando, e mediante o Wi-Fi próprio deles, né? Saiu dali e não entra mais. Morreu. E aí você me fala, mas você não conseguiria isso aqui? Não. O conhecimento, principalmente científico, nesse nível, ele não é aberto para todo mundo. E por que isso, Reca? Eu acredito... É modelo deles? Eu acredito... Modelo europeu? Modelo... Não, Estados Unidos também. Estados Unidos também. Também. O mesmo modelo. A Universidade de Salamanca, por exemplo, não tem o esquema do Wi-Fi. Eu tinha que pesquisar no computador da biblioteca. No local. No local. Então, eu pesquisava, fazia os downloads que eu precisava e me mandava por e-mail para poder ter. Isso aí passa pela questão da valorização, né? Do ambiente físico dos livros, né? O que no Brasil, fazendo um paralelismo aí, no Brasil não se tem mais, né? Os alunos ficam só consultando remotamente e esqueceram do ambiente físico da biblioteca, que é extremamente importante, né? Ah, sim. E esses livros, tem livros aqui muito antigos, eles não comportam uma digitalização. Alguns, eu acredito que já tem foto, tudo, mas tem muita coisa que não dá. E como eu falei para você, nós que estudamos as línguas, é importante estudar a característica linguística atual, mas compará-la ao longo do tempo. Ao longo do fazer tempo, uma régua do fazer tempo, uma né? régua do tempo, ter uma noção de como era e de como é. Então, é muito interessante esses programas que o governo e as universidades promovem. É isso que a gente precisaria de mais um programa para falar dessa sua experiência, mas eu queria, o Henrique já está sinalizando para a gente aqui, foi maravilhoso essa sua experiência. Eu fico me imaginando num ambiente desse. Nem sou tanto de biblioteca, mas a gente vê nos seus olhos o amor, né? Falar a palavra amor que você tem pela pesquisa. Eu queria que você, em considerações finais, você falasse para o nosso telespectador desse projeto da Unesp. Vamos voltar para o Brasil, porque isso só é permitido graças a esse projeto da Universidade Pública do Brasil. Sim. E muita gente que está nos assistindo fala, poxa, universidade pública não serve para nada, né? Só serve para, não agrega valor para nada. Eu queria que você falasse desse projeto para o telespectador, do que significa isso em nível Brasil, em nível de desenvolvimento da sociedade. Olha, é uma pergunta muito pertinente, eu agradeço. Veja, quando a ciência chega para nós, né, simples mortais, né, por exemplo, o ChatGPT, chegou, isso está em desenvolvimento há muito tempo. Então, quando nós vamos para o exterior, para congressos, fazemos contatos, porque eu só consigo entrar nessas bibliotecas porque eu tive um contato com uma professora num congresso, almoçamos juntas. O network que você fez lá atrás. Isso. Então, assim, não é tão simples assim. Não é tão simples. E quando nós vamos, nós estamos garantindo qualidade para as nossas pesquisas, porque você vai e você vê o que está acontecendo. Em nível mundial. Em nível mundial. Nos melhores locais mundiais. Nos melhores locais. Por exemplo, o meu projeto de dicionário, eu estou escrevendo um projeto com o pessoal da República Tcheca. Porque foi lá que eu encontrei uma equipe que, sinceramente, vai dar conta do que eu preciso fazer. Né? Então, mas é pelo networking, porque é de ponta que você quer. Eu não quero colocar um dicionário no ar que daqui a pouco está defasado, ou que eu não possa ficar updating, né? Atualizando. É sério, você vai colocar um dicionário no ar para um aluno, ele tem que ter amplo acesso, ele tem que estar atualizado. E sem esse projeto da Unesp, você não conseguiria chegar nisso? Né? Ah, não conseguiria. De jeito nenhum. Eu conseguiria chegar, talvez,
vamos lá, num fusquinha, mas não na... Você estava falando em offline aqui para a gente, antes do programa, a gratidão que você tem por ter sido escolhida pela Unesp, pelo governo do Estado, ter te proporcionado isso, né? Eu queria que você finalizasse com essas suas considerações. Sim, eu gostaria muito de agradecer, né? Primeiro a vocês por nos dar essa oportunidade, porque as pessoas mas você fica viajando, né? Então só passeia, né? Só passeia. E o ciúme deve ser grande, né? Os parceiros. Né? Essa parte. Então, eu agradeço você poder trazer, né, essa oportunidade, agradeço ao meu programa de pós-graduação lá de Araraquara, que é onde o viés que eu fui, ao programa de Bauru também, que me apoiou, ao meu campus lá em Assis, que também me dá apoio, ao governo brasileiro, que faz realmente a diferença na vida da gente, na pesquisa, e também te falar que, assim, a partir do momento que você tem esses apoios, você recebe também apoio de fora. Então, eu já tive bolsa do Conselho Britânico, do governo dos Estados Unidos para estudar e ficar lá, foi um prêmio muito assim significativo. Então, essa visibilidade, né, ela só acontece porque o nosso governo se preocupa em estar presente nesse ambiente científico internacional. Por meio da universidade pública. Por meio da universidade pública. Que é a Unesp, no seu caso. E de professores pesquisadores que encaram, né, pegam o touro pelo chifre, né? Porque não é para qualquer um isso, não. Não é. Gente, então a proposta, você que está nos assistindo no nosso programa hoje, o primeiro de 2025, trazendo essa riquíssima experiência cultural da professora Regiane, uma professora que sai do campus da Unesp, né? Ela está lotada lá em Assis, transita por Araraquara e por Bauru e vai enfrentar um desafio de cultura nos Estados Unidos. Ela citou N universidades, na Europa, né, citou N universidades, e você pôde ver aí por meio dos slides, das imagens aí, o quanto isso é importante para preparar o nosso professor, nosso docente, no caso dela, livre docente, para entrar numa sala, para orientar um projeto de graduação, um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, que a Regiane banca, né, e orienta N projetos em nível de Unesp. Veja quanta cultura a universidade proporcionou a ela essa condição para ela buscar lá fora e fazer esse intercâmbio de internacionalização cultural para trazer para os alunos. É isso que muitas vezes a gente não consegue entender, né? Como isso acontece? Isso acontece mediante um desafio de uma profissional dedicada, como a professora Reca, que dedicou sair do país, conhecer novas culturas, mergulhar na pesquisa, para quê? Para sentar depois em nível de mestrado, doutorado e transferir esse conhecimento para o aluno que está ali em nível Brasil, na Universidade Unesp, que proporcionou isso a ela. Então, é esse link que eu queria encerrar o programa e agradecer a você, Reca, agradecer ao Unesp também por essa maravilha de projeto que proporcionou a você e ao governo brasileiro, que muitas vezes é combatido, né? Que não incentiva a educação, e não é bem assim, né? Toda essa experiência só foi possível mediante o apoio que o governo proporcionou. Obrigado, Reca, por essa oportunidade ímpar que você proporcionou ao mundo acadêmico, à TV FIB e a quem está nos assistindo, colecionar essa experiência, essa cultura que o mundo acadêmico proporcionou nesse número 1 2025 para o nosso telespectador. Eu que agradeço, caro Bino. Essas bibliotecas têm tour virtual, se alguém se interessou pode procurar, né? Fica aí essa dica de voltar a ir à biblioteca, ler, conhecer os livros físicos e muito obrigada pela sua acolhida. Conte com a gente sempre,
você é muito bem-vinda, você faz parte do time. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência, e até a próxima oportunidade.